o Everton, aleluia, já esteve aqui na igreja. Eu conheci ele numa ministração lá na igreja do pastor Daniel. É Daniel, né? Daniel. Eu conheci lá, falei, pastor, vou levar você lá na igreja, em nome de Jesus. Morou no Alto Veracruz. Quinta-feira eu vi um varão do Alto Veracruz aqui. O povo do Alto Veracruz que é abençoado. O pastor Júlio foi domingo passado, hein? E na quinta-feira veio outro. Veio outro, o presbítero Luciano. Veio cá, foi usado demais por Deus também. E hoje o senhor já morou, hoje o senhor mora. O senhor mora no 1º de maio. Providência. Então, para nós é muita honra te receber esse senhor aqui mais uma vez. Entrega tudo, varão. Amém? Só entrega tudo que Deus colocou no seu coração. E é o 7º elo da campanha, de não pode ficar. Então, só fica à vontade, em nome de Jesus. Vou orar para o senhor, que o senhor já está cheio. Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós adoramos a Deus aqui nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede de estarmos aqui. De antemão, eu quero pedir perdão aos irmãos pelo atraso, né? Correria, dia de domingo é o dia que eu tenho que é mais corrido, irmãos. E eu dificilmente consigo até responder o WhatsApp. Porque é o dia que a gente está bastante envolvido com a obra de Deus. Congrego ali na Igreja Assembleia de Deus, no bairro 1º de Maio, moro ali no Providência, como já disse o pastor, do Alto Veracruz, né? Onde Deus, pela graça e a misericórdia dele, ele nos salvaste. Hoje, antes de eu vir para cá, tive que correr, recepcionar algumas pessoas ali que eu convidei, algumas famílias para estar na igreja. Minha esposa lá hoje está com um compromisso lá no culto, né? A gente fica lá na direção, auxiliando o pastor da igreja. Então, infelizmente, ela não pôde estar aqui conosco nessa noite. Graças a Deus, ele tem nos dado graça e nos abençoado. E de lá a gente veio para cá. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração aqui nessa noite. Dificilmente, irmãos, eu desmarco algum compromisso meu na obra do Senhor. O homem, que é homem, ele tem palavra. É acima da farinha. Se ele é homem de Deus, ele tem que guardar a palavra que ele deu. E graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Quem aqui está ansioso para ouvir uma palavra de Deus para o seu Ô, coração? glória! Aleluia! Pega a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 4. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. O versículo é o de número 35 a seguir. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, em nome de Jesus. Nós glorificamos a Deus aqui nessa noite, uma vez mais, por estarmos aqui. Pela oportunidade que Ele nos concede, né? Estarmos aqui nessa noite para ministrar a tua bendita palavra. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Eu glorifico a Deus no nome de Jesus pela vida do nosso irmão querido pastor Marcos Aurélio. O Senhor abençoe no nome de Jesus a vida dele, a família, o lar, o ministério. Amém. E abençoa dele toda a igreja aqui no nome de Jesus congregada nessa noite. O Senhor te abençoe no nome de Jesus. Creia que esta noite é a noite do sobrenatural de Deus. Ô, aleluia! Creio, Pai! Se você crer no nome de Jesus, Glória a você Deus. não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Ou como aquilo que você entrou no nome de Jesus. Amém? Capítulo de número 4, versículo de número 35, texto que é Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus. Versículo 35, naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eita glória! Aleluia! Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Nós glorificamos o teu nome e te exaltamos, porque tua palavra é digna de toda aceitação. E ela é bendita eternamente, Deus. Pai, a igreja está aqui nesta noite. No nome de Jesus, o que eu te peço aqui nesta noite é que o Senhor nos dê graça, como receptáculo do teu Espírito, como ministro da tua palavra, para levar a mensagem do Senhor até os ouvidos da tua igreja e dos teus filhos aqui nesta noite. O teu Espírito, ó Deus, no nome de Jesus, se encarrega de levar a mensagem até o coração. Pai, se há porventura algum coração aqui nesta noite endurecido, a tua palavra diz que não é minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a lenha. Que o Senhor possa sensibilizar essa pessoa aqui nesta noite para ouvir a tua bendita palavra. Hoje a tua palavra nos usa, meu Pai, conforme o teu querer e a tua vontade aqui nesta noite. Nos usa, em nome de Jesus, como um canal das tuas mãos, como uma ferramenta, um instrumento das tuas mãos, para cumprir o teu desejo aqui nesta noite. É o que eu te peço para a honra e glória, louvor e adoração do teu santo, bendito e poderoso nome. E a igreja diz: amém. Pode ser assim. Aleluia. Glória. Em nome de Jesus, você tem liberdade. Glória a Deus. Pastor, é duro, né? A gente falar um pouco sobre a oferta, né? Falar um pouco sobre as finanças dentro da casa de Deus. Mas eu quero passar para os irmãos aqui uma senha. Eu sempre falo com os irmãos lá na igreja: eu glorifico a Deus. Eu não só prego, né? Eu tenho um ministério também do ensino da palavra, e a gente ensina a palavra também onde a gente vai. Eu tenho uma aluna lá na escola bíblica dominical, pastor, que ela tem 91 anos de idade. Ela tem 91 anos de idade. Ela mesmo, na pandemia, ela foi para o médico, foi para o hospital, e na época da pandemia todo mundo ficou preocupado: a irmã vai falecer, porque a irmã já era de idade avançada, e todo mundo preocupado. A igreja foi orar e orando pela vida dela, e ela mandou a filha dela mandar uma mensagem no grupo da igreja. Ela pegou lá o celular e mandou um áudio no grupo da igreja e falou: olha, o médico falou que eu estou sendo, que eu vou ter que ser incubada. Com muita dificuldade, ela disse, o médico falou que eu tenho que ser incubada. Mas os irmãos aí da igreja não podem ficar despreocupados, viu? Porque eu vou voltar para glorificar a Deus com os irmãos. Vou cultuar muito ainda. Jesus falou que ainda não é minha hora. Hoje lá, ela era a nossa aluna lá da escola bíblica dominical. 91 anos de idade, tem uns 75, 80, e por aí a gente vai pregando a palavra do Senhor, né? Em alguns lugares a gente vê alguns jovens dando desculpa, né? Eu prego e falo que quem é bom de desculpa não é bom para mais nada na obra de Deus. Tem gente que infelizmente abre mão de fazer aquilo que ele tem capacidade de fazer. E glória a Deus, eu glorifico o Senhor, glorifico a Deus, porque olho para elas lá e eu tenho um carinho muito grande com elas. Eu tenho um carinho muito grande, irmão, com as irmãs do círculo de oração. Porque essas irmãs, elas são os heróis, né? as heroínas, os heróis ocultos ali nos bastidores, que agem nos bastidores da igreja. Eu costumo te falar que as irmãs do coque, ela mexe com o exército de Israel, mexe com o exército dos Estados Unidos, provoca quem quiser provocar. Mas não mexe com essas irmãs não. É verdade. Tem uma lá na igreja lá de 78 anos de idade aproximadamente. Ela ora todos os dias. De 4 da manhã até às 6 horas da manhã. Ela está de joelhos dobrados orando na sua casa. Todos os dias ela clama o Senhor. Ela foi esposa do dirigente que passou lá na igreja. O Senhor já o levou para si. Mas é uma bênção.
pensa nas irmãs que é uma bênção. E o que eu muito ensino lá na escola bíblica dominical é que dízimos e ofertas, votos dentro da igreja, às vezes a gente, é o momento que a igreja menos dá glória a Deus, mas é o momento em que nós estamos materializando o nosso glória a Deus e o nosso aleluia. Quando você deposita uma oferta no gasofilácio da igreja, você está materializando o seu glória a Deus e o seu aleluia. E sabe o que você está fazendo? Um ato profético. Você está dizendo assim: eu quero que essas portas continuem abertas, porque amanhã os meus filhos estarão aqui comigo glorificando o nome do Senhor. A minha família estará aqui comigo glorificando o nome do Senhor. A irmã, o meu esposo vai estar, o irmão, a minha esposa vai estar aqui comigo. Então isso é glorificar a Deus, materializando o nosso glória a Deus e o nosso aleluia. É isso, irmãos. E toda vez que eu semeio no altar de Deus, o altar nunca toma, o altar sempre te devolve. E ele te devolve sempre mais do que aquilo que você depositou no altar. Então, que não seja essa hora, né, de tristeza para a gente, mas que seja um momento que nós possamos adorar a Deus com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Outra coisa, ninguém entrega o dízimo, ninguém entrega uma oferta no altar, a gente devolve aquilo que Deus nos deu. É devolver aquilo que Deus colocou na sua mão. Então, todas as vezes que você tem que trazer algo para a casa do Senhor, você não está dando, você não está ali de alguma forma sendo cobrado, você não está ali entregando nada, você está devolvendo para o Senhor aquilo que é para Ele. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós que estamos aqui nessa noite congregados, né, no 7º ano da campanha, eu glorifico a Deus por esse dia, por essa oportunidade, ainda mais neste 7º ano da campanha. Eu glorifico ao Senhor, porque o 7, né, o número 7 na Bíblia é o número da perfeição divina. Todas as vezes que nós vemos o número 7 dentro da Bíblia Sagrada, a gente está falando da perfeição divina, sobre as coisas que o Senhor fez, ou que o Senhor criou e abençoou. Porque quando a gente fala das criações de Deus, no 6º dia Deus cria o homem, que é a coroa da sua criação. No 7º, a Bíblia diz que Deus descansou. A Bíblia diz que tudo aquilo que o Senhor fazia, Ele via que era bom. Ele abençoava aquilo que Ele fazia e viu que era bom. E a palavra diz que no 7º dia, pelo Senhor já ter criado todas as coisas, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor ele vai descansar no 7º dia. Porém, quando a gente fala acerca deste número 7 dentro da guemátria bíblica, não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre guemátria bíblica, porque o alfabeto judaico, o alfabeto hebraico, irmãos, ele age dentro de uma numerologia. Quando a gente fala do alfabeto hebraico, que é a linguagem cultural do povo, dos israelitas, dos hebreus, a gente fala de um alfabeto que ele tem no mínimo 3 significados, todo escrito hebraico. Isso é só superficialmente, irmãos, só superficialmente para a gente entender. O alfabeto hebraico ele tem pelo menos, cada letra tem pelo menos 3 significados, ou seja, o significado da sua escrita, o que ela significa, qual som, né? De que forma ela vai soar, e tem também a maneira em que ela é escrita, que é uma maneira de desenho mesmo, o significado dela dentro do desenho, que é a simbologia dessa letra, e ela é também um número. Dentro do alfabeto hebraico, cada letra ela simboliza um número. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, dentro da Bíblia Sagrada, dentro da história, né, dos hebreus, dos homens, dentro da Bíblia Sagrada, a gente entende uma coisa, irmão, dentro da palavra do Senhor. A gente entende algo muito profundo, que existe o que? Uma guemátria. Existe uma guemátria dentro da Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, você tem que entender aqui nesta noite que não existe coincidência dentro da Bíblia Sagrada. Se tem alguma coisa dentro do texto, dentro do contexto, alguma minúcia talvez que você lê ali na Bíblia Sagrada e não entende, talvez, e diz assim: eu não sei por que isso está aqui, eu não sei qual que são os significados dessas coisas, o motivo pelo qual essa coisa está aqui dentro da Bíblia Sagrada, ou Deus deixou isso daqui dentro da Bíblia Sagrada. Pode ter certeza absoluta, se você se aprofundar como amante da palavra de Deus, você vai descobrir
algo tremendo e poderoso dentro da Bíblia Sagrada. E não é isso, irmão, não seja por isso aqui nessa noite, que quando eu entrei aqui dentro da igreja, quando eu estava orando, quando eu me levantei, eu reparei essa cadeira aqui nesta noite, essa cadeira enfeitada, com essa coroa, com a Bíblia aberta, com este pano jogado aqui, duas coroas, né? Uma coroa que eu chamo da coroa de servo e a outra coroa que eu chamo da coroa de rei. Quando eu vi essa cadeira aqui nesta noite, eu me lembrei de Lucas, no capítulo de número 4, o médico amado, quando ele escreve falando acerca de Jesus, quando na Bíblia Sagrada vai dizer, pastor, que ele está em uma sinagoga, ele estava dentro de uma sinagoga, quando a Bíblia diz que como de costume ele estava em uma sinagoga. E como de costume, quando ele estava dentro de uma sinagoga, a palavra de Deus vai dizer que ele se levanta para falar. E enquanto ele está falando ali naquele momento, ele abre o rolo, pega o rolo da palavra do Senhor e abre o rolo do profeta Isaías, no capítulo de número 61, e vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a pregar liberdades aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua salvação. Logo após que ele termina de ler este livro, de ler este rolo, este versículo da palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, que eu chamo de profeta evangélico dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele fecha o livro e a palavra vai dizer que ele vai se assentar. Quando eu li este texto, eu estava lendo este texto e eu entrei em algumas pesquisas dentro do contexto. Por que Lucas vai deixar que ele se assentou ali no capítulo de número 4? Ele faz esta reparação quando alguns dos outros evangelistas, eles apenas narram a história e não fazem esta reparação. Lucas, nós entendemos que ele foi o único dos escritores dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João já não é um evangelho sinótico, que escreveu este livro, mesmo sem ter sido apóstolo do Senhor, mesmo sem ter sido um homem judeu, porque Lucas ele era gentil. Lucas ele não foi apóstolo, ele não foi discípulo do Senhor, não. Ele foi um escritor gentil, que foi salvo pelo Senhor. Quando Paulo estava aqui pregando a palavra de Deus ali no livro de Atos, em que Eutico cai da janela e a Bíblia diz que ele quebra o pescoço, Paulo, ele fecha ali o sermão naquele momento, interrompe o sermão por algum momento, desce lá embaixo, ora para o menino, e a Bíblia diz que aquele que quebrou o pescoço tem o seu pescoço restaurado naquele momento, e Deus devolve a vida para Eutico ali naquele momento. Por quê? Porque Eutico escolheu um lugar estratégico. Qual lugar estratégico? O lugar estratégico de todo aquele que tem o seu coração dividido dentro da obra do Senhor. Dividido como? Aquele que não decide entre ficar no altar e ficar no mundo. Aquele que não decide se vai seguir as coisas santas ou as coisas profanas. Aquele que não decide se vai caminhar com o Senhor ou se vai andar de mãos dadas com o mundo. Aquele que não decide romper com os relacionamentos mundanos, com tudo aquilo que lhe afasta do altar e que também de alguma maneira quer ficar aqui de alguma forma superficialmente na igreja, que não se aprofunda dentro daquilo que Deus definiu para ele. E eu digo, a Bíblia diz que enquanto Paulo estava pregando, e Paulo ele é um homem missionário dentro da Bíblia Sagrada, e queria eu um dia sentar aos pés de Paulo e ouvir Paulo pregando. Paulo foi um homem que dentro da Bíblia Sagrada, no mínimo, dentro do Novo Testamento, ele escreveu cerca de 49% do Novo Testamento. Um homem de Deus, ungido, separado por Deus. E a Bíblia diz que além de ser pregador, ele era também filósofo, era um homem que era doutor dentro da lei, que estudou aos pés de Gamaliel. Eu fico tentando imaginar este Paulo pregando a palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto Paulo estava pregando, o que aconteceu, pastor? Eutico se assenta na janela. Por quê? A janela fala de uma extremidade em que ele pode contemplar o que está acontecendo aqui dentro, mas sem se esquecer daquilo que está acontecendo lá fora. Então eu percebi que o problema
dentro da igreja com esses tipos de pessoas que se assemelham a Eutico. Não é a palavra, não é o pregador que a está pregando, não é o irmão que a está dirigindo o culto, não é o pastor que está apacentando as suas ovelhas. Não, o problema não é ele. O problema, na verdade, são essas pessoas que talvez perderam a aptidão espiritual, e talvez o banquete está sendo servido e preparado, mas de tanto se alimentar com as coisas do mundo, ele perdeu o apetite espiritual. Ele não deseja mais se relacionar com Deus, se relacionar com os irmãos, ser edificado no meio de um culto em que os irmãos estão adorando o Senhor. Sendo assim, a Bíblia diz que ele vai dormir, ele cochila e cai. E cai na imagem que é no pescoço. Paulo, ele interrompe por algum momento a sua pregação, desce lá embaixo e ora. A Bíblia Sagrada vai dizer que naquele momento Deus vai restaurar a vida para Eutico. Quem estava no culto naquele dia? O nosso querido irmão, médico amado, Dr. Lucas. O único de dentro das galerias dos evangelistas, dos homens que seguiram o Evangelho, que andaram no Evangelho, tinha um currículo formado, tinha um currículo que tinha uma formação curricular, ou uma formação acadêmica dentro desses homens de Deus, dos discípulos que nós falamos. Mesmo Lucas não sendo discípulo, ele tinha uma formação acadêmica para falar acerca do Evangelho. E a Bíblia Sagrada, então, a história vai nos dizer que quando Lucas, ele sendo médico, sabendo que para uma pessoa que havia quebrado o seu pescoço não havia solução, ele vê que Paulo ora que o menino é ressuscitado, então ele vai se render aos pés do Senhor. Por quê? Ele entende que na sua limitação acadêmica, que aonde a sua formação acadêmica ela tinha um ponto final, Deus, ele continuava escrevendo a história. Então ele vê Eutico sendo curado, vai se converter. Então Lucas escreve tudo isso, e no capítulo de número 4 ele faz um tratado, uma abordagem acerca do ministério de Cristo. E a história diz que quando Cristo fecha o livro na sinagoga e se assenta sobre a cadeira, todos os olhos de todos que estavam ali na sinagoga se direcionam para ele. Por quê? Segundo alguns historiadores, existia uma cadeira que era separada, e ali não poderia se assentar anciões, rabinos, sacerdotes, sumos sacerdotes, não poderiam se assentar sobre aquela cadeira, porque naquele culto, aquela cadeira exclusivamente era separada para o Messias. Então, quando o Messias termina de pregar ali naquele dia, quando ele termina de dar a porção da palavra do Senhor, do nosso querido irmão Isaías, do profeta evangélico, que tem 66 capítulos, sendo que a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, nós chamamos também o livro do profeta Isaías de mini Bíblia, porque desde do capítulo de número 1 até o capítulo de número 39, ele está falando de reis, de reinados, de tronos que foram sucedidos dentro da nação de Israel. Mas no capítulo de número 40, parece que ele está escrevendo os evangelhos. Porque ele escreve? Ele escreve assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quando ele fala voz do que clama no deserto, ele está direcionando para uma figura profética que no capítulo de número 1 do evangelho segundo escreveu João, vai narrar acerca da sua história, e narra acerca da sua história quando ele estava pregando a palavra do Senhor. E alguém olhava para ele e dizia para ele assim: quem és tu? Tu és Moisés, tu és Elias, porque tu se assemelha com ele. E ele disse assim: não, eu não sou. Tu és o Cristo. Ele disse assim: eu não sou, e eu digo a verdade, porque quem você é? E ele vai dizer assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, Isaías, ele foi um profeta que falou acerca dos reinos de Israel, do reino de Judá, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 39, representando o Antigo Testamento, que tem 39 livros, sendo que no capítulo de número 40 ele começa a falar das coisas do Novo Testamento, e ele direciona direto para aquele que vai preparar o caminho, para aquele que vai começar o caminho do Senhor. Então não existe dentro da Bíblia Sagrada um profeta. Se nós dessemos o nome aqui nesta noite, nós o chamaríamos de profeta evangélico ou de mini Bíblia dentro da palavra do
Sendo assim, nós entendemos que Lucas, ele deixa uma das minúcias. Quem se lembra aqui nesta noite, quando eu disse que não existe nada dentro da Bíblia Sagrada que é por acaso, que é uma coincidência dentro da Bíblia Sagrada? Nesta noite, o Senhor Deus colocou no meu coração o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de números 4, no versículo de número 35 a seguir, cuja epígrafe do texto é: Jesus acalma uma tempestade. Quando eu fiquei sabendo o nome desta campanha aqui nesta noite, orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, Deus por antemão colocou esta palavra dentro do meu coração, e alguns dias eu tenho lido esta palavra, eu tenho lido este texto, e Deus tem falado de maneira tremenda e profunda dentro do meu coração. Embora o Evangelho de Marcos seja o Evangelho mais reduzido, ou o Evangelho, ou menor dos Evangelhos escrito, dentre os outros Evangelhos, os Evangelhos dentro do Novo Testamento, Marcos, ele é um homem que vai falar acerca, revelar o Cristo servo. Marcos, ele não é como Mateus ou como Lucas, que vai escrever e começa falando acerca da genealogia de Cristo. A genealogia de Mateus fala do Jesus homem, da genealogia humana de Cristo. Já a genealogia de Lucas fala acerca da genealogia divina do Senhor. Quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, nós entendemos que Mateus ele escreve, endereça a sua carta para os judeus. A Bíblia diz que Marcos ele já escreve, endereça as suas cartas para os romanos. Sendo assim, Lucas, ele escreve, vai endereçar a sua carta para os gregos, que era amante da literatura. E João, ele é um daqueles evangelhos, ele é um daqueles apóstolos que nós chamamos dentro da teologia de apologeta, ou seja, alguém que vai defender a fé da igreja, alguém que vai sustentar a fé da igreja dentro da teologia bíblica. Tem algumas pessoas que não gostam de ouvir essa palavra teologia, pastor, mas todas as vezes que nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós estamos fazendo teologia, irmão, e é necessário entendermos isso, é necessário ter essa percepção dentro da palavra do Senhor. Então, quando nós falamos acerca de Marcos, Mateus, ele está escrevendo para os judeus. Marcos, ele apresenta um Cristo servo. Ele está apresentando um Cristo servo. Quando nós falamos de servo dentro da cultura judaica, a sua genealogia não é citada, não escreve de quem que ele é filho, de onde ele veio, para onde ele vai, quem foi que o criou, quem foi que o gerou, o que ele está gerando, não. O Evangelho de Marcos faz uma denotação de Cristo sendo servo. O Evangelho de Marcos, ele se atenta mais para a coroa do espinho do que para a coroa de rei. Quando Marcos está escrevendo acerca de Cristo, ele apresenta o Cristo servo, mas apresenta um servo cheio de autoridade e de poder nas suas obras. É por isso que quando pegamos o Evangelho de Marcos, nós já entramos dentro do Evangelho de Marcos e entendemos que Marcos ele foi o evangelho mais abreviado, porque ele escreve para os romanos, e os romanos eram alguém que eram cidades à batalha, que se davam às batalhas, se entregavam às batalhas. Porém, Marcos ele faz uma escrita denotando Cristo como servo, mas denota também o poder e a autoridade de Cristo em cada batalha. Só no Evangelho de Marcos encontramos algumas escritas dentro do contexto bíblico, algumas lutas tão grandes que foram travadas com Cristo, libertando o espírito de um homem gadareno, que a Bíblia diz que ele tinha pelo menos uma legião de demônio no seu corpo. Uma legião de demônio corresponde a cerca de 6.000 soldados dentro do exército romano. Ou seja, era um homem que tinha pelo menos 6.000 demônios no seu corpo. A Bíblia diz que ele era tão endemoniado, que ele era alguém que era tão endemoniado, que era tão ali possesso pelo demônio, que a Bíblia diz que ele andava de noite e de dia nos cemitérios. Ele andava de noite e de dia se cortando nos cemitérios. A Bíblia diz que ele se alimentava das vísceras dos mortos que eram lançados ou que eram sepultados naquele cemitério. Algumas vezes eles até tentaram dar jeito na vida daquele homem, prenderam ele com correntes, com grilhões, amarraram aquele homem, e diz a Bíblia Sagrada que ele quebrava, despedaçava tudo que era colocado sobre ele, e de alguma forma ele prevalecia contra aqueles que os queriam dominar.
E a Bíblia Sagrada diz que Jesus então decide visitar aquele local. Quando ele decide visitar aquele local, Marcos capítulo de número 5 nos mostra a grande batalha. Qual a batalha? A batalha de Cristo com o gadareno, a batalha da mulher do fluxo de sangue para ser curada. Que luta, né, irmãos? Que batalha, mulher sangrando há 12 anos, irmã. E a Bíblia diz que ela tem coragem de profetizar para si. Ela faz um monólogo e ela disse assim, a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo o que ela tinha com os médicos, e a palavra vai dizer que algo era contraditório. Por quê? Porque ela ia do mal a pior, ela ia só piorando, 12 anos sangrando. Se ela já vivia por um milagre da parte de Deus. E a Bíblia diz que ela padecia nas mãos de vários médicos. Um dia ela escuta que o Nazareno estava caminhando ali na Palestina, naquele lugar, e ela vai dizer assim: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E a palavra vai dizer que talvez aquela mulher com uma anemia profunda, porque ela já estava sangrando cerca de 12 anos, a palavra vai dizer o seguinte, pastor Marco Aurélio, que ela decide enfrentar a multidão. E a multidão, a Bíblia diz que a multidão estava apertando Jesus naquele dia. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma cutucada nela aí nesta noite. Diz assim para esta pessoa, a Bíblia diz que muitos estavam apertando, que a multidão apertava o Senhor ali naquele dia. Porém, a Bíblia Sagrada vai dizer que aquela mulher não aperta. Ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ele: o céu não age por pressão. O céu não trabalha com pressão. Não adianta apertar, não adianta querer colocar ele no canto da parede. Tem algumas pessoas orando e dizendo assim: eu determino que essa situação vai mudar, eu determino que essa prova vai passar, eu determino que eu vou parar de sofrer aqui hoje. Não, irmãos. O homem que tem mais autoridade dentro da Bíblia Sagrada é Jesus, o Filho de Deus encarnado. Certa vez ele estava no Getsemane e ele não determina nada. Ele disse assim: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Ele não está dizendo assim: eu determino que este cálice será passado por mim. Não. Ele disse assim: se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E a palavra vai dizer que então ele suporta, ele pisa no lagar que ninguém pisou, toma o cálice que ninguém tomou, porque ele se submete à vontade de Deus. Então a oração é se submeter à vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a minha casa será chamada de casa de oração, porém vós tem transformado elas em covis de salteadores. Por quê? Porque hoje a igreja, talvez os mentores espirituais, os pastores, muitas vezes por aí não ensinam o povo a pregar, não ensinam o povo a orar, não ensinam o povo a buscar o Senhor. Por quê? Porque perderam a submissão dentro da oração. E orar é submeter-se à vontade de Deus, é dizer: Senhor, na prova ou fora da prova, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Tem muita gente que deixou de clamar e que hoje só reclama, mas o céu não age com pressão. Não adianta apertar o Senhor, colocar o Senhor no canto da parede e dizer: Senhor, se o Senhor fizer, meu Deus, eu estou na igreja, eu vou te servir agora. Se o Senhor não fizer, hoje é o meu último culto, pode ir para casa, irmão. Se o Senhor não fizer, eu não adoro mais, eu não prego mais, eu não oro mais, eu não canto mais, eu não busco mais. Por quê? Porque eu preciso deste milagre, eu necessito deste milagre na minha vida. Não, oração é submeter-se à vontade de Deus. Então ela vai dizer assim: se eu não somente tocar, a multidão aperta, mas eu preciso tocar. A multidão está oprimindo ele, mas eu preciso só tocar na orla das suas vestes. E a Bíblia diz que aquela mulher vai vencer talvez a sua fraqueza, a sua enfermidade, talvez a anemia profunda, e toca nas vestes do Senhor. Naquele momento, ele sendo apertado por todo mundo, a comissão de discípulos de 12 protegendo ele ali no meio da multidão, e ele caminhando
andando no meio da multidão, ele para e olha para os discípulos e disse assim: quem me tocou? Os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, mas a multidão te aperta, toda a multidão está te apertando, te oprimindo. E o Senhor pergunta para nós: quem te tocou? Jesus para e disse assim: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a palavra vai dizer que aquela que havia tocado no Senhor naquele momento, a Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo estar curada, e ela estava atônita ali naquele momento, Cúrcia, temendo e tremendo naquele momento, pelo que nela se havia operado o Senhor. Porque todas as vezes que Deus opera em alguém, é fácil ver a operação de Deus na vida de alguém. Deus nunca vai te curar, irmão, para você gastar a sua saúde no mundo, não. Deus nunca vai fazer uma obra na sua vida para você investir nas coisas do mundo, não. O Senhor vai fazer algo na sua vida, e quando o Senhor fizer algo na sua vida, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós vamos ter do Senhor temor e tremor. O tremor é algo que se manifesta de maneira externa, o temor é algo que se manifesta de maneira interna. Ou seja, essas duas ações têm que ter na nossa vida diante do poder de Deus. Quando Deus opera nas nossas vidas, nós temos temor e tremor. Temor porque havia padecido na mão de vários médicos, e a palavra de Deus diz que ela, gastando tudo que ela tinha, ia pior. A Bíblia diz que então naquele momento que ela é curada, ela vai ter um temor, porque ela toca na orla das vestes do Senhor. Quem aqui já leu Mateus capítulo 6, versículo de número 6, quando Jesus está ensinando acerca da oração? Ele disse assim para os discípulos: e vós, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te ouvirá. Paz, meus irmãos, aqui nessa noite. Cristo estava falando sobre o segredo de orar ao Senhor em secreto, e de não orar dentro de um quarto físico de 4 paredes e de um teto, não. Ele estava falando acerca de um manto que os judeus usam como de costume, o talit da oração, ou seja, o manto da oração, que quando os judeus eles se dobram para orar 3 vezes ao dia, eles cobrem a sua cabeça, e ali é chamado como o quarto da oração, porque ele se livra de tudo aquilo que possa roubar aquele momento deles de intimidade com Deus, e ele fecha esse talit sobre a sua cabeça e ora ao seu Pai que está em secreto ali naquele momento. E a palavra de Deus vai dizer que então o Pai que ouve em secreto vos abençoará, vos ouvirá e te abençoará. Quando a Bíblia diz que aquela mulher toca na orla do manto do Senhor, é que dentro da cultura, irmão, um homem judeu consagrado, quando ele está consagrado, quando ele está orando ao Senhor, ele está com aquele manto. E Cristo, irmão, mesmo ele sendo Deus, ele vivia uma vida de oração e de profunda intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que então aquela mulher, ela tem uma percepção: esse homem está em oração e em consagração constante com Deus, e ela entende que se ela tocasse, nem que fosse na orla do seu manto, ela seria curada. Quando ela toca, a Bíblia diz que o que estava nela sai, e o que estava em Jesus entra nela naquele momento. Por quê? O que estava nela vai embora, porque a Bíblia diz que ela se viu naquele momento que ela estava curada. Ela tem a percepção que ela estava curada, e Cristo vai dizer assim: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, deixa eu te ensinar o segredo. Quando você tocar no Senhor, aquilo que está em você, que talvez está te prejudicando, ou que está sendo prejudicial contra a sua vida, contra a sua saúde, vai sair, e aquilo que está nele vai vir para a sua vida. O que era dela foi embora, o que era dele veio sobre ela. Olha para o seu irmão aí nessa noite, fica tranquilo, o que é de Deus vai vir sobre nós, e o que não é meu vai embora da minha vida. O que é dele vai vir sobre mim, o que não é meu vai embora para a glória de Deus. O que está em mim vai embora para a glória de Deus. Lutas, irmãos, Marcos denota grande luta. No capítulo de número 4, no versículo de número 35, antecipando-se o capítulo de número 5. Se eu leio o capítulo de número 5 de Marcos, eu estou falando de grandes lutas. Eu estou
falando de umas batalhas épicas, eu estou falando de degradações no mundo espiritual, eu estou falando aqui de lutas, parece que é duelos, né, pastor? Por quê? Porque ninguém conseguia dar jeito no gadareno. A Bíblia diz que quando Jesus pisa do outro lado da margem, quem que vai até ele? Ele vai até o gadareno? Não, o gadareno vai até ele. Por quê? Porque ele era dono daquele pedaço. Quando Cristo pisa, ele entende que a autoridade que estava em Cristo era maior do que aquilo que estava na vida dele. E a Bíblia vai dizer que ele se prostra sozinho? Não. Quem lembra aqui que eu disse que uma legião corresponde a 6.000 homens dentro do exército romano? 6.000 demônios se prostram junto com ele ali naquele momento. Eles olham para o Senhor ali naquele momento, eles têm um susto, porque no capítulo de número 4, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos ficam atônitos e um começa a perguntar para o outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? No capítulo de número 5, o gadareno responde. Por quê? Porque ele olha para o Senhor e vai dizer assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha para mim aqui nesta noite, ele está respondendo a pergunta que um discípulo fez para o outro. Ele disse assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, você está aqui ou você foi embora? A Bíblia diz que naquele momento ele prostrado, porque ele vai perceber, ele tem uma percepção que quem pisou naquele lugar, naquele momento, era o Filho de Deus, e ele confunde aquele momento com o dia do arrebatamento da igreja. Quem acredita que Cristo virá? Quem acredita que Cristo virá? Sustenta o que você fala, pastor, por causa do seu glória a Deus, eu vou te explicar aqui nesta noite. Ele olha para o Senhor e vai dizer assim: viestes aqui me atormentar antes do tempo. Por quê? Porque ele, naquele momento, ele entende que talvez naquele momento era o momento do arrebatamento da igreja, era o momento em que Cristo condenaria os demônios, Satanás e os teus anjos e os lançaria ao inferno. Cristo naquele momento olha para ele e disse assim para ele: qual é o teu nome? Ele olha para Jesus e disse assim: o meu nome é Legião. Não era que Cristo estava dando a oportunidade para o demônio falar, não. O que Cristo estava ensinando para os discípulos ali naquele momento era acerca da autoridade, como eles deveriam usar a autoridade que Deus havia dado para eles, e demonstrando a autoridade que ele tinha sobre as coisas espirituais, sobre os poderes espirituais. Por quê? Porque Cristo sozinho, ele colocou 6.000 demônios de joelho no chão e bateu de retirada da vida dele. Oh, meu Deus do céu! Quando olha para Jesus naquele momento e disse assim: esse daí que está falando comigo, ele tem mais autoridade do que César, do que Pilatos, mais autoridade do que Herodes, ele tem mais autoridade do que todo o exército romano, ele tem mais autoridade do que os centuriões romanos. Ele olha para Jesus e disse assim: Senhor, não me mande para fora da cidade, permita que eu entre naqueles portos. Por quê? Porque naquele momento o seu medo era que Jesus olhasse para eles e fosse para eles o juízo final, mandasse eles para o inferno e os condenasse à prisão eterna naquele momento. Cristo olha para aquele demônio e disse assim: cala-te, isso dele, dá permissão que eles entrem naqueles porcos naquele momento. Vai acontecer algo tremendo. Por quê, pastor? A Bíblia diz que ninguém conseguia subjugar aquele homem. Por quê? Ele andava sem vestes, nu, se rasgando, se cortando nas catacumbas no cemitério. E a história vai dizer que em dado momento eles vão ver aquele homem assentado sobre a praça, e a palavra vai dizer que ele estava vestido, limpo, naquele momento, perfeitamente, como homem padronizado. Alguém olha e disse assim: é ele. Alguém vai dizer: não é. Alguém vai olhar e vai dizer assim: se parece com ele, mas não pode ser, porque aquele homem ali, ninguém dava jeito nele. Alguém olhava e dizia assim: é ele. Teve um nazareno que veio aqui, deu jeito naquilo que ninguém dava jeito. Teve alguém que pisou aqui, deu jeito na situação. 6.000 demônios que estavam nele, bateu de retirada para o inferno, e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele dia. No capítulo número 4, antes de Jesus chegar na outra margem, do outro lado onde estava esse endemoniado gadareno, o que Cristo vai fazer é dar um treinamento de autoridade para os discípulos. No capítulo de número 4, versículo de número 35, que tem a epígrafe de Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Só que a Bíblia vai dizer que eles se despedem da multidão e eles vão levar o barco, e alguns dos
barcos vão seguir o barco de Jesus. E a palavra vai dizer que se levanta um grande temporal. Quando o temporal de vento se levanta, as ondas começam a se arremessar contra o barco. E a palavra diz que de modo que estava quase a encher o barco de água. E a palavra vai dizer que Jesus estava fazendo o que naquele momento? A Bíblia vai dizer que Jesus já estava na polpa do barco, pastor, e ele estava dormindo sobre um travesseiro. Quando tudo aconteceu ali naquele momento, os discípulos olham a multidão vendo os outros barcos seguindo, os discípulos olham toda aquela situação, a tempestade se levantou, os ventos se arremessando, as ondas do mar se arremessando contra o barco, a água que estava do lado de fora começa a passar para o lado de dentro, e a palavra de Deus vai dizer que não segundo estas palavras, mas caberia bem essas palavras. Um olhou para o outro e disse assim: do jeito que está, não pode ficar. Aleluia. Do jeito que está, não dá para continuar. A gente tem que acordar ele neste momento. E a palavra vai dizer naquele dia que Jesus, ele já havia dado uma ordem: passemos para a outra margem do mar. Só que a Bíblia também vai dizer que enquanto Jesus estava dormindo, as ondas se levantam, os barcos se arremessam contra o barco, a tempestade se levanta naquele momento, a água que estava do lado de fora começa a passar pelo lado de dentro, e os discípulos estão lá, imagino, creio eu, que lutando contra aquela tempestade, contra aquele temporal. Só que imagina comigo aqui nesta noite, aquela tempestade não era uma tempestade comum, porque dentro da comitiva dos discípulos, dos 12 discípulos que Cristo escolheu, havia um homem por nome de Pedro, que era chefe de embarcações, era pescador dentro da Bíblia Sagrada. Havia um homem por nome de Tiago e de João, que tinha uma prática da pesca. Quantas tempestades eles já não haviam enfrentado em alto mar? Quantas tempestades eles já haviam passado em alto mar? Só que naquele dia a tempestade não era natural, era algo que estava além das coisas naturais. Por quê? Porque se levanta de maneira forte e veemente contra aquele barco, e eles começam a lutar com as suas próprias forças. Quando eles percebem que não dá com as suas próprias forças, eles dizem assim: talvez nós não chegaremos do outro lado. Então, se do jeito que está não dá para continuar, a gente precisa descer lá embaixo e acordar o Senhor. A gente precisa descer lá embaixo e despertar o Senhor. Por quê? Porque mesmo eles tendo conhecimento do mar, conhecimento de tempestade, conhecimento de dificuldade em alto mar, conhecimento das ondas que se levantavam contra eles, enquanto eles mantinham o ofício da pesca dentro da Bíblia Sagrada, dentro da história cotidiana das suas vidas, eles vão perceber, eles têm a percepção que as suas habilidades não davam mais jeito naquela situação, que as suas capacidades, as suas forças físicas talvez, os seus conhecimentos intelectuais, pessoais, profissionais, não conseguiam dar mais jeito naquela situação, e as ondas se arremessavam contra aquele barco. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o que estava do lado de fora vai passar para o lado de dentro. O que aconteceu naquele dia? Aconteceu que os discípulos perderam o controle da situação. Eles já não conseguiam mais ter controle da situação. Por quê? Aquilo que estava do lado de fora passa para aquilo que está, para aquilo que ele estava dentro. Ou seja, eles começam a viver aquilo que é externo de maneira interna. Quando aquilo que é externo passa a possuir aquilo que é interno na nossa vida, talvez nós somos tomados pelo medo, pela situação. Tem gente que está aqui nessa noite e talvez se olhasse para a sua luta, para a sua diversidade, para a sua dificuldade, para as suas provações sentimentais, familiares, profissionais, espirituais, ministeriais, não estaria aqui neste lugar nesta noite. Só que tem uma coisa: ele não permitiu que a circunstância, embora aquilo que está do lado de fora externo entrasse para o lado de dentro e possuísse o seu interior. Ele não permitiu isso ainda. Então isso é o motivo pelo qual ele está lutando, pelo qual ele continua perseverando, pelo qual ele continua tentando ainda dar jeito na situação da sua vida e mover ainda com uma fé na sua vida. Quando aquilo que estava fora começou a entrar dentro do barco, a palavra de Deus vai dizer que naquele momento as circunstâncias são terríveis. Então eles decidem descer lá embaixo e acordar o Senhor naquele momento. Por quê? Eles desceram então aonde Cristo estava, e parece que tem algo sobrenatural acontecendo. Porque se as ondas estão arremessando, se a tempestade estava além da capacidade de Pedro, que tinha conhecimento de embarcação, a Bíblia vai dizer que Cristo estava lá embaixo dormindo no meio da
tempestade. Imagina comigo, varão, imagina comigo, evangelista, as águas batendo no barco, os ventos, os temporais vindo contra ele, e a água invadindo o barco naquele momento, e todo mundo desesperado, e Cristo lá embaixo, deitado sobre um travesseiro, dormindo naquele momento. Ele estava dormindo, não era porque a situação adversa não havia chegado até ele, é porque ele sabia a autoridade que ele tinha, ele sabia a autoridade daquilo, a autoridade que ele tinha sobre as coisas que ele criou. Só que ele queria que os discípulos também usassem a sua autoridade. Quem lembra aqui nesta noite que antes de enfrentar a tempestade, a palavra de ordem já havia sido liberada pelo Senhor? Qual foi a palavra de ordem? Passemos para o outro lado da margem. Quem ele estava falando? Que embora nós viremos enfrentar adversidades, provações, dificuldades, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. A Bíblia disse que ele disse no livro de Ezequiel, o profeta profetizando, Deus tomou a boca de Ezequiel e disse assim para ele: eu falei uma palavra, e a palavra que eu falei se cumprirá. A Bíblia disse que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que tendo ele falado não faria, tendo ele profetizado não cumpriria aquilo que ele falou. Olhe para mim aqui nesta noite, para você entender. Jesus já deu a palavra de ordem, mesmo sabendo das adversidades que eles iriam enfrentar. Olha para mim aqui nesta noite, deixa eu te dizer uma coisa: Cristo conhece a sua vida, Ele conhece as provações, as adversidades que você enfrentaria. Um dos dons de Deus que não são comunicáveis aos homens são a eternidade, que é uma faculdade, pessoal de Deus. Deus, Ele é eterno. Quando a gente fala sobre a palavra eterno, significa, varão, que no mesmo dia que Deus te criou, no mesmo dia que Deus te viu nascer, Ele te viu também morrer. A eternidade é o seguinte: nós como seres humanos somos passageiros, fomos criados para o tempo, porque não somos eternos. Nós somos passageiros, nós fomos criados para o tempo, mas o tempo foi criado para Deus. É por isso que Ele tem poder e autoridade para mudar tempo, dia e estação. Ele tem poder para mudar todas as coisas, para fazer todas as coisas. Então Ele dá a palavra de ordem. Quando Deus disse que tinha uma obra na sua vida, que Ele faria coisas grandes na sua vida, Ele já sabia aquilo que você está enfrentando hoje. Ele já sabia aquilo que você enfrentaria este ano. Ele já sabia das suas provações, das adversidades da sua vida. Mas Ele disse assim: eu farei uma coisa grande na sua vida. É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: aquele que começou em nós a boa obra é fiel e justo para completar até os dias de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que enquanto estamos aqui, estamos em um trabalho constante no Senhor na nossa vida, mas só vai parar o dia que Deus completar a obra dele na nossa vida, os dias em que Ele virá arrebatar a sua igreja. Cristo mesmo, sabendo da tempestade, da adversidade, da provação, Ele disse assim: passemos para o outro lado da margem. Olha para este irmão que está do seu lado aí nesta noite, olha para ele, olha para ela, vê se ele está com a carinha de quem está na sexta-feira da paixão, que está na luta, na adversidade, que não quer mais a promessa, que não quer mais no milagre, que não quer mais a promessa da providência de Deus na vida dele. Olha para ele, para ela, e vê se ele está na cara do domingo da ressurreição, dizendo assim: Senhor, parece que ele está na manhã da ressurreição, dizendo: eu estou na luta, eu estou na adversidade, mas se Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer para nós. Cristo já disse assim para ele: passemos para o outro lado da
quê? Porque Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo aqui nesta noite, Ele está com você, igreja, Ele está conosco aqui nesta noite. É por isso que Ele já disse, embora Ele sabia de todas as adversidades, Ele já tinha dado a palavra de ordem. Como era a palavra de ordem? Passemos para o outro lado. Eu vou passar para o outro lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, diz assim para ela: a sua vida aqui hoje não é em vão. A sua vida aqui hoje não é em vão. A luta pode estar travada, a adversidade pode ter se levantado contra a sua vida, mas se você tem fé, prepare o dia do culto de ações de graça, porque o milagre vai acontecer. Prepare o testemunho, porque o milagre vai acontecer, meu irmão. Ele disse assim: passemos para o outro lado, vamos passar para o outro lado. Só que os discípulos, eles começaram a perder o controle. Olha para mim aqui nesta noite, os discípulos começaram a perder o controle. Tem momentos, pastor, que a gente perde o controle, tem situações que a gente não consegue mais resolver, que a gente não consegue mais dar jeito, que a gente não consegue mais solucionar. A gente até pinta, mas não consegue. A gente até acha que sabe, mas é errado. A gente não consegue dar jeito, não consegue resolver. E os discípulos estão lá. Pedro está olhando e está dizendo assim: não, rapaz, eu era dono de uma empresa de pesca, eu sei como lidar com essa situação, e a tempestade vai se levantando cada vez mais, as ondas vai se arremessando contra aquele barco cada vez mais. Eles perderam o controle da situação naquele momento, eles não estavam mais no controle da situação. Só que tem um negócio, irmão, a Bíblia diz que eles desceram lá embaixo onde Cristo estava dormindo. Lendo a história, eu percebi que naqueles dias existia um barco. Quando o barco ele existia naquele lugar, pastor, existia um lugar naquele barco que era separado para alguém dormir lá naquele barco, que era uma sala que era separada para o comandante daquele barco. Tem gente aqui nessa noite que vai entender ainda, talvez você não pegou, mas vai pegar logo. Só o comandante poderia descer e dormir e deitar a sua cabeça sobre aquele travesseiro. Ou seja, quando os discípulos perderam o controle da situação, como marinheiros dentro daquele barco, eles disseram assim: a gente não consegue dar mais jeito. Por quê? Porque a gente perdeu o controle. Talvez a palavra não vai se cumprir, porque a situação, a luta está terrível, mas vamos descer lá no comandante. Olha para mim aqui nessa noite, deixa eu te dizer uma coisa: talvez você perdeu o controle, mas o comandante, ele tem o controle que você perdeu na sua mão. Alguém desce lá embaixo, e como Cristo estava lutando para preservar a sua vida, como os discípulos não, eles estavam dormindo a sua cabeça no seu travesseiro naquele momento, descansando como um homem naquele momento sobre o seu travesseiro, e eles vão lá desesperados: Senhor, não te importa que pereçamos? Ou seja, em outras palavras, Senhor, do jeito que está não dá para continuar. O Senhor já disse uma palavra: passemos para o outro lado da margem, mas a tempestade, o vento, o mar, as ondas estão se arremessando contra o barco, de maneira que as águas já estão invadindo o barco, e o Senhor está dormindo. Não te importa que estamos perecendo? Cristo se levanta, irmão, e naquele momento, quando Cristo se levanta ali naquele momento, ele olha para os discípulos e disse assim para ele: homens de pequena fé. Sabe o que Cristo estava fazendo ali naquele momento? Ele estava levando os discípulos para a faculdade de todo homem, de toda mulher que é chamado por Deus. Por quê? Porque antes da terra da promessa, no Egito até a terra da promessa, existe o deserto. O deserto é a faculdade em que Deus vai preparar homens, pessoas comuns para o futuro extraordinário. É onde Deus vai colocar pessoas no meio da provação. Para quê? Para ele entender o que é dependência, o que é viver debaixo da vontade de Deus e da direção dele. Quando a gente fala de deserto, nós estamos falando da faculdade divina. A Bíblia diz assim: eu vos atrairei para o deserto e lá eu falarei contigo. Quando a gente está falando de deserto, nós estamos falando de um cenário em que Deus te leva apenas para desenvolver intimidade contigo. É um cenário onde Deus te leva para criar dependência. Ou seja, antes de chegar do outro lado da margem, eles deveriam enfrentar o seu deserto. O deserto não é apenas uma região seca e árida. Não, deserto por muitas vezes é uma região espiritual onde Deus leva para tratar pessoas com futuro espiritual e ministerial na igreja. Quem nunca passou pelo deserto nunca vai ter história
sobe para a margem do barco onde os discípulos estavam. Ele estava dizendo assim para a tempestade: ó tempestade, vocês não sabem o barco de quem que vocês estão tentando empurrar, não? Vocês não sabem, mas as que estão arremessando aqui, vocês não entenderam quem está aqui dentro desse barco dormindo, não? Atrapalhou meu sono, né? Atrapalhou minha viagem, né? Mas eu te repreendo agora. Vento, mar e tempestade, se emudece. Por quê? Porque agora quem está falando não é o cordeiro, é o leão da tribo de Judá. Quem está falando aqui agora tem um som como a voz do som de muitas águas. Oh glória, glória! Oh glória! Meu Deus, meu Deus! Esse é o nome que vai educar a tempestade e o mar naquele momento. Por quê? Porque o mar, o barco que está Jesus, o vento, o mar, a tempestade não vai impedir a sua trajetória. Ele se levanta e a Bíblia vai dizer que ele vai repreender aquilo tudo naquele momento. Diz assim: eu vou te educar, eu vou ensinar vocês a tratar com o barco em que eu estou dentro dele. Olha para mim aqui nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa: o barco que Jesus está também tem luta, também tem adversidade, também tem tempestade, também tem vento, também tem onda. Mas tem uma coisa, irmão: o barco que Jesus está não despedaça, não afunda, não vai a pique. Sabe por quê? Porque se Jesus está no barco, ele tem autoridade para acalmar as forças das ondas do mar. O que Jesus estava fazendo no capítulo de número 4, no versículo de número 35 a seguir? Ele estava preparando os discípulos para o que eles haveriam de enfrentar do outro lado, para o que eles haveriam de ver do outro lado. Porque quando eles viram a presença do endemoniado gadareno, a Bíblia diz que naquele momento eles se perturbaram, eles ficaram apavorados ali naquele momento com aquela presença. Só que tem um negócio, irmão: antes de Jesus te levar para grandes provações, ele nunca vai dar grandes provações para pessoas pequenas. Ele sempre vai permitir grandes provações para quem ele quer fazer grande. Meu Deus! As pessoas entenderam aqui nessa Aleluia! O crente, espiritualmente, ele é igual ao omelete. O omelete, quanto mais você bate, mais ele cresce. Glória! Verdade. Quanto mais ele é provado, mais ele vai crescendo, mais a sua fé vai se edificando no Senhor. Sabe por quê? Porque a luta está grande. Tem gente, irmão, que se enfrentasse a situação que talvez você já enfrentou na sua vida, já teria dado um tiro no ouvido, pulado do prédio, já teria se jogado. Mas não. Você entende que isso tudo tem um começo, mas tem também um fim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado. Era para os discípulos se levantar, repreender as ondas do mar, repreender o vento e a tempestade, como eles não repreenderam, como os marinheiros não repreenderam. O comandante, ele teve autoridade para repreender naquele momento, e ele repreende, pastor. Quando ele repreende naquele momento, a Bíblia diz que ele, em cima do barco, ele não usa aquelas palavras de efeito como a igreja do século de número 21 usa, não. Ele não grita, não faz aquele alvoroço, não. É igual Pedro lá no capítulo de número 9 do livro de Atos, quando ele está visitando a cidade de Jope. Ele passa ali em Jope, olha para o homem e diz assim para ele: Enéas, que o Senhor te dê saúde. 8 anos deitado na cama, ele se levanta. Aleluia, Jesus. Quem aqui se lembra que eu disse que os números dentro da Bíblia Sagrada tem um estudo dentro do judaísmo que se chama Gemátria? O capítulo de número 4 do Evangelho de Marcos fala sobre isso. Porque Cristo escolheu 12 discípulos. Eu disse 12 discípulos. 12 discípulos. Quando a gente fala de 12 discípulos dentro da numerologia bíblica, eu estou falando dentro da Bíblia Sagrada de fundamentos. Eu estou falando de pessoas de edificação dentro da Bíblia Sagrada. Quando eu falo do número 12, é por isso que ele escolheu 12 discípulos. Por quê? Quando pegamos até dentro da anatomia do corpo humano, existem 12 vértebras na sua costela que vai proteger os seus pulmões e os seus corações como o órgão principal do seu corpo. O número 12 dentro da Bíblia Sagrada nos fala de fundamento. É por isso que nós vemos 12 anciões, 12 tribos. É por isso que quando nós estamos falando do número 12 dentro da Bíblia Sagrada, nós falamos de 12 discípulos.
discípulos. Ou seja, era para aqueles 12 discípulos preservar o Senhor dormindo. Por quê? Era para proteger o Meu nosso Deus, Senhor. isso é forte. Jesus. Aleluia. Era para eles estarem protegendo o Senhor durante aquela viagem. Agora, como eles não deram conta da tempestade, eles foram lá e chamaram ele. Por quê? Porque eles perceberam, se a gente não dá jeito, Meu Deus. ele dá jeito. Eita glória. Se a gente não pode, ele pode. Se a gente não faz, ele faz. Se a gente não tem, ele tem. Se a gente não vai, ele vai. Eles vão lá, chamam ele, ele se desperta e se levanta. Ele se levanta naquele momento. E a Bíblia diz que ele para. Alguém sonolento, quando a gente levanta de manhã, fica meio difícil de funcionar, né, pastor? Às vezes a gente já levanta, tem gente que já levanta em 240, 220. Tem outros não, tem outros que já levantam e custa pegar. Cristo não levantou, não. Eu sei a autoridade que eu tenho. Vento, mar, tempestade, ondas, emudece-te. Para de falar. A Bíblia diz que tudo naquele momento, a tempestade se acalma. O mar, as ondas do mar que estavam altas, vai diminuir e a viagem continua. O que acontece naquele momento? Há uma comoção dentro daquele barco. Pedro olha para João e disse assim para João: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. João olha para Tiago e disse assim: Tiago, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Tiago olha para Mateus e disse assim: Mateus, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Tiago maior olha para o Tiago menor e disse assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Um olha para o outro, eles estão atônitos, um pergunta para o outro. Quem é que se lembra quando o Cristo chega no outro lado da margem? O endemoniado se curva e disse assim para ele: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Temos nós contigo. Aleluia. o que eu tenho contigo? Vieste aqui me perturbar, algumas versões. Se coloca sobre os teus pés aí nessa noite. Se põe sobre os teus pés. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Pode ficar sentado. Louvado seja teu nome, Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí nessa noite. Olha para ele, olha para ela aí nessa noite. Tem gente que não crê no sobrenatural, né, pastor? Mas eu creio. Glória a Deus. Eu vi o sobrenatural, né? Eu já vi o sobrenatural. Eu estou pregando aqui nessa noite, eu prego com ousadia, com propriedade para aquilo que eu estou falando aqui. Eu vivo, a minha vida é um milagre na mão do Senhor. Quando Cristo repreende aquilo tudo, a Bíblia diz que o vento, o mar e a tempestade vai cessar naquele momento. É interessante, pastor, que existiam outros barcos. Só que a Bíblia narra a história do barco que os discípulos estavam. Por que aquela tempestade era exclusiva para os discípulos? Porque só os discípulos estavam para viver aquilo que Cristo queria mostrar para eles naquele momento. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado, abraçar mesmo, dependendo do seu nível de intimidade com ela, não tem problema. Dentro da Bíblia Sagrada, dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, a teologia ensina que Cristo, de Deus, ele não tem nome, que ele tem títulos. Que existem títulos, ou seja, ele se apresenta para cada situação no momento e na provisão necessária em que aquela situação pede para ele se apresentar. Quem entendeu aqui nessa noite? Amém. Quando é para curar alguém, ele é o Jeová Rafá. Quando é para providenciar algo, ele é o Jeová Jireh.
Quando é para fazer justiça na vida de quem foi injustiçado, ele é o Jeová Tzidkenu. Quando é para se apresentar na vida daquele que acha sozinho, ele é o Jeová Samar, o Deus que está presente. Quando é para lutar as nossas batalhas, ele é o Jeová de Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então a teologia ensina que ele tem títulos, mas ele não tem nome, ou seja, ele vai se apresentar para cada um de acordo com a sua necessidade. Se o médico falou que a sua enfermidade não tem cura, ele é o médico dos médicos. Aleluia. Se alguém falou que a sua família não tem jeito, porque a luta, a adversidade, a contenda, a briga já tomou conta da sua família, ele é o Jeová Shalom, o Senhor é paz no meio da sua casa e no meio da sua família. Se a sua luta está grande aqui nesta noite, ele vai se apresentar para você da maneira em que você necessita que ele se apresente na sua vida. Quem aqui se lembra de Josué quando ele estava para sair diante dos muros de Jericó? A Bíblia diz que ele está passando revista no exército, e quando ele passa revista no exército ali em Gilgal, se apresenta diante dele um homem que era de um exército que não tinha as indumentárias que os soldados do seu exército tinham, que não se parecia com nenhum dos seus guerreiros. Então Josué olha para ele e disse assim: quem és tu? Tu és um dos nossos inimigos. Ele disse assim: eu sou o príncipe do exército de Deus. E a Bíblia diz que ele já estava com a espada desembainhada e disse assim para Josué: eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar. Aleluia! Sabe o que ele estava querendo dizer para Josué? Josué, fica tranquilo, porque diante da minha presença, o muro que tem 12 metros de altura e 6 de largura não fica de pé, vai cair. O que está do lado de fora daquela cidade que é intransponível dentro daquela cidade. Quem lê Bíblia aqui nessa noite sabe do que eu estou falando. Entende que os muros de Jericó, geograficamente, eles não caíram de fora para dentro, ou seja, eles não foram derrubados do lado de fora para dentro da cidade, eles foram derrubados do lado de dentro para fora daquela cidade. Porque enquanto eles seguravam o exército, enquanto os muros seguravam os exércitos de Josué lá fora, aquele que está em todos os lugares, que é onipresente, já estava lá dentro. E disse assim para Josué: Josué, só faz o que eu te pedi. Dá 13 voltas no muro, dá 13 voltas ao redor do muro por 7 dias. No 7º dia ninguém fala nada. No 7º dia vocês vão gritar e vão clamar pelo Senhor e por Josué. Espera pelo Senhor e
O barco que Jesus está não vai afundar. O barco que Jesus está não vai parar. Você vai chegar do outro lado para a glória de Deus. Vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado. Eu quero conhecer quem mais vai chegar do outro lado. Eu quero conhecer quem vai chegar do outro lado aqui nessa noite. Eu não vou parar, eu não sei você, mas eu não vou parar. Nós não vamos parar aqui nessa noite. É um clássico que disse assim: quando estiver frente ao mar e não poder atravessar, chama este homem com fé. Sabe por quê? Porque só ele abre o mar. Ele tem o poder da situação. Quando os discípulos disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A Bíblia Sagrada vai dizer que na segunda tempestade em que eles enfrentaram, Jesus não estava lá dentro, ele estava lá fora. A Bíblia diz que ele disse para os discípulos: passam para o outro lado. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que no meio da tempestade, no meio do temporal, a Bíblia Sagrada vai dizer que na quarta vigília da noite, no meio da madrugada, quando os discípulos disseram assim: nós estamos sozinhos, agora não tem quem a gente possa acordar. A Bíblia diz que os ventos vieram ao contrário e ele veio andando por cima das águas do mar. Ele veio andando por cima das águas do mar. Quando os discípulos olharam para ele, eles ficaram apavorados porque pensaram que era um fantasma. Quando eles olharam, eles disseram assim: vamos morrer, porque na cultura eles diziam que quando o marinheiro visse um fantasma dentro do mar, significava que o barco iria afundar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele disse assim para os discípulos: não tem mais. Sabe por quê? Porque sou eu. Sabe o que Cristo estava dizendo ali naquele momento? Que no meio da tempestade a sua presença garante. A sua presença garante. Eu não entendeu, eu vou dizer de novo. No meio da tempestade, no meio da luta, no meio da batalha, no meio da adversidade, ele garante a vitória com a tua presença. A sua presença garante. Ele disse assim para os discípulos: não tem mais. Sabe por quê? Porque sou eu. Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. Naquele momento Pedro estava dizendo assim: me faz desafiar a lei da física, igual o Senhor está desafiando. Jesus olhou para ele e disse assim: vem Pedro, vem comigo, vem. A Bíblia diz que Pedro desceu e não acabou a tempestade, não. Sabe por quê? Porque se a tempestade continuar ou parar, a igreja está indo de encontro a ele. A igreja continua indo de encontro a ele. Na luta sem luta a gente está com ele, na prova sem a prova a gente está com ele. Sabe por quê? Porque a igreja não negocia adoração. A igreja adora, se ele fazer é Deus, se ele não fizer também é Deus. A igreja não negocia adoração. Quem negocia adoração é o diabo. Ele disse assim para Jesus: se tu prostrares e me adorares, eu te darei todo este mundo e o reino deste mundo. Jesus olha para ele e disse assim: vai-te, Satanás, porque mesmo com fome, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, somente a um Deus adorarás e só a ele. Para cultos, com barriga cheia ou vazia, a gente dá glória a Deus. Com contra filé com ovo, a gente vai dar glória a Deus do mesmo jeito. A gente não negocia adoração. Pedro disse assim: se é o Senhor, manda que eu vou ao teu encontro. Jesus olha para Pedro e disse assim: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro começa a caminhar olhando para o Senhor. Quando ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. Quando ele está afundando, ele olha para Jesus e disse assim: Senhor, tem-te compaixão e piedade, que me socorre, me salva-me. E Pedro levanta a mão, Jesus abaixa e levanta Pedro pela mão. Até aquilo ali Cristo usou no ministério de Pedro. Quando Pedro cura o paralítico na porta do templo Formosa, a Bíblia diz que ele toma o paralítico pela mão. Por quê? Porque se Cristo tomou Pedro pela mão, Pedro também vai tomar o necessitado pela mão. Olha para mim aqui nessa noite: faça por alguém aquilo que Deus já fez pela sua vida. Faça na vida de alguém aquilo que Deus fez através de você, para a glória de Deus. Faça por alguém. Pedro então vai ser levantado naquele momento. Aí tem alguns incrédulos que olham para a Bíblia e dizem assim: Pedro foi incrédulo, nele falhou, mas Pedro desceu no barco e caminhou. E eles acham que a história acabou desse jeito, irmão. Você acha que Pedro chegou do outro lado do mar, no colo de Jesus? Não foi de mão dada com ele. Qual que era a lição que Cristo estava ensinando Pedro? Se você olhar para a tempestade, você afunda, mas de mão dada comigo a gente caminha por sobre esse mar. Vou voltar para o barco, vou voltar para o barco. Olha para mim aqui nesta noite, deixa eu te dizer: sem ele não tenta, porque não funciona. Mas se ele te der a mão, fica tranquilo, você vai acessar lugar que ninguém pisou. Você vai pisar em lugares em que ninguém já pisou. Você vai em lugares que ninguém já foi. Creia no sobrenatural
dar alguma visão profética, não é fantasma não, ele vai dizer assim, sou eu Pedro, sou eu Pedro, é eu mesmo, pode descer e andar. A lei da física diz que o homem não pode sustentar o seu corpo, ou seja, que as águas do mar não podem sustentar o corpo de um homem andando por cima dela. Pedro não, Pedro se levanta e vai desafiar a lei da física juntamente com ele. Por quê? Porque ele criou o mar, ele criou o vento e criou a tempestade. Naquele momento o mar, ele entendeu que ele deveria suportar o seu Criador por cima dele. Olha para mim aqui nesta noite, olha para mim, olha para as pessoas que estão do seu lado aí nesta noite. A Bíblia diz que quando Pedro olha para a tempestade, quando ele cai em si, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ter a percepção que ele estava andando aonde ninguém nunca andou. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que o Senhor entra na prisão em Atos 12, ele quebra as algemas. A Bíblia diz que um clarão muito forte vai se levantar. Pedro toma a capa, coloca a capa, calça as suas sandálias. A Bíblia diz que ele passa pelo primeiro, pelo segundo portão, pelas guardas, e os portões vai se abrir. A Bíblia diz que eles se abrem automaticamente com a presença de Pedro e dos anjos que estavam com ele. Olha para mim, pastor, porque isso é forte. A Bíblia diz que os portões se abriu, ou seja, portão de controle remoto, ou seja, coisa moderna na era apostólica. E a Bíblia diz que Pedro abriu, ele acessou, ele entrou, saiu, e ele pensava que ele estava tendo uma visão. Quando ele caiu em si, ele estava do lado de fora. Quando ele percebe que não era uma visão, ele vai para a casa de João Marcos. Por quê? Porque lá estava tendo um clamor incessante acerca da sua vida. Olha para mim aqui nessa noite. Pedro era um braseiro tirado do fogo, mas uma brasa tirada do fogo, ela não se sustenta se ela não estiver no meio da fogueira. É por isso que o crente que é fogo puro, ele tem desejo de congregar. Quem já não quer mais congregar é porque já está apagado, ele não sente mais necessidade de vir para o culto. Ele escolhe o culto para vir. Domingo ele vem, na terça não, na sexta não, na quinta não. É um crente, irmão, que está apagando espiritualmente. Pedro percebe o seguinte: eu sou fogo puro, mas sem a fogueira eu sou apagado. Então o anjo tira Pedro da prisão. Por quê? Porque a igreja que estava clamando buscou o anjo que buscou Pedro na prisão, que levou Pedro até na casa de João Marcos, onde estava tendo culto naquele momento. Mas quando Pedro caiu em si, ele entende que não estava tendo uma visão. Olha para mim aqui nesta noite. Tem gente aqui que vai viver coisas tão profundas com Deus. Eu estou profetizando, irmão. Eu estou profetizando aqui nessa noite. Quem tem fé, levanta a sua mão e pega. Quem acredita, levanta a sua mão e pega. Que ele vai viver coisas tão sobrenaturais com Deus, que ele vai sentir que ele já não está nem caminhando no corpo, na força dos seus pés. Que ele vai acessar o sobrenatural de maneira tão profunda que ele vai sair de si. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Eu estou te dizendo aqui que Deus vai fazer na sua vida aquilo que você nunca viu Ele fazer na vida de ninguém. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Eu Eu estou recebo. te dizendo assim que Deus vai fazer um milagre na sua vida que você nunca viu acontecer na vida de ninguém. Pastor, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, essa vez eu estava pregando aqui na igreja do pastor Rubens, igreja Caminho de Deus, você conhece. Um dia eu estava pregando lá a palavra de uma irmã que estava naquele culto ali naquele dia, e eu, sem saber, o Espírito de Deus me disse: fala para ela que o médico deu uma palavra, mas o diagnóstico quem dá sou eu. E eu disse para ela assim: o médico te deu uma palavra, só que Deus está te dando outro diagnóstico aqui nessa noite. Ele está dizendo que Ele está curando aquilo que já morreu no seu corpo. Aquela irmã, no meio do culto, ela dobra o seu joelho em um clamor, em uma lágrima muito grande, ali naquele momento em lágrimas. Sabe por que ela me disse assim: eu fui no médico, eu estou gestando uma criança, porque o meu ventre já abortou algumas crianças. Eu estou gestando uma criança, e o médico me disse que a criança já está morta há 4 dias no meu útero. E ele me disse que amanhã é para mim ir lá para tirar essa criança, para retirar essa criança do meu útero. Hoje, irmão, ela já apresentou a criança lá na igreja, ela já apresentou a criança dentro da igreja, e ela disse assim: Deus fez um milagre na minha vida. Um dia você estava pregando aqui, você me deu uma revelação, me entregou uma profecia, e Deus entregou uma cura para a minha vida. Sabe o que Deus fez? Deus ressuscitou a criança dentro do ventre daquela mulher. Aleluia! Ele ressuscitou aquela criança, e o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Glória a Deus. Eu quero orar com você aqui nesta noite. Eu quero clamar a Deus com você aqui neste lugar nesta noite. Eu quero clamar a Deus aí nesta noite. Clamar o Senhor aqui nesta Em nome noite. de Jesus, E aleluia. te dizer aqui nesta noite, no nome de Jesus, que do jeito que está, irmão, não dá para ficar. Verdade. Não dá. Tem 2 tipos de crente dentro da igreja, pastor. É o crente termômetro e o crente termostato.
crente termômetro, ele entra e sai sem sentir nada, sabe por quê? Porque ele não vem para cultuar, ele vem para medir a temperatura que está a vida do irmão. Se o irmão que pregou, pregou bem, se o irmão que cantou, cantou bem, se o irmão que dirigiu tudo, dirigiu bem. E quando ele sai da igreja, ele sai mais vazio do que ele entrou. Agora o crente termostato não, ele vem para mudar o ambiente, a situação do mundo. Meu Deus, isso é verdade. Já teve culto, irmão, que eu estava sentado, que quem era frio espiritualmente mudou de lugar. Também. Porque eu não tenho esse negócio comigo. Aleluia. Quando o irmão lá estiver pregando, ou quando o irmão B estiver falando, não, eu dou glória a Deus para ele. Aleluia. Verdade. Para ele. Glória a Deus. Se a igreja está cheia, eu prego. Se não está, eu prego do mesmo jeito. Glória a Deus. Eu prego para 100, eu prego para 1000. Do mesmo jeito que eu prego para 1000, eu prego para 2000 se for preciso. Do mesmo jeito que eu prego para 10, eu prego para 5, prego para 2. Glória a Deus. Porque a gente muda o ambiente que está conforme a temperatura que está no nosso corpo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não estou preocupado que o culto vai estar mais cheio. Eu não estou preocupado que o culto é melhor. Eu estou preocupado em prestar o meu culto para Deus. Meu Deus. E o meu culto para Deus não me permite entrar, trazer e sair com aquilo que eu trouxe para a igreja, para casa. Ou eu venho, me entrego tudo, ou Deus não aceita nada. Verdade. Papai. Desse jeito. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Sabe por que tem gente que entra na igreja e sai da mesma forma que entrou? Porque Deus pediu Isaac, mas ele está entregando Ismael. Meu Deus. Aleluia. É forte, mas você está igual o irmão do pródigo. Deus tem a fazenda toda para você, mas você está de olho no cabrito do irmão. Meu Deus. Quem chama da voz? Deus está te chamando para andar por sobre esse mar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar pela sua vida, Senhor Deus, como o início da tua palavra, Senhor. Com maturidade, meu Deus, e submissão à tua palavra, eu ministrei o que o Senhor colocou no meu coração aqui nessa noite. Meu Deus, eu te peço aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, que vidas sejam tocadas aqui neste lugar, neste momento. Meu Deus, espírito de enfermidades físicas, espirituais, psicológicas, psicossomáticas, doenças, meu Pai, psicológicas, espirituais, eu estou repreendendo aqui debaixo da autoridade do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, Senhor, cura lares, cura famílias, cura pessoas aqui neste lugar, nesta noite. Nós estamos no 7º elo desta campanha, Senhor. Nós não viemos aqui para barganhar com o Senhor, mas viemos aqui para submeter, meu Pai, a sua vontade, mas para se colocar também dentro da aceitação da sua vontade, para viver o que o Senhor tem, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, coloca no coração deste irmão e desta irmã que para submeter a sua vontade ele precisa abrir mão daquilo que o Senhor mandou abrir mão. Ele precisa fazer aquilo que o Senhor determinou para ele fazer. Tem gente que está aqui nesta noite, Senhor, que viveu uma vida de intimidade, de comunhão profunda com o Senhor no ministério da oração e que hoje não ora mais. E tem prestado qualquer culto diante do Senhor, meu Pai. Eu entendo que não é todos os cultos ou qualquer culto que o Senhor recebe, meu Pai, mas um culto de uma pessoa que tem o seu coração contrito e quebrantado, meu Pai. A tua palavra diz que o Senhor não desprezará. Deus, o que eu te peço aqui nessa noite, Senhor, é que debaixo da autoridade do Teu nome, o Senhor venha ser com este irmão e com esta irmã em nome de Jesus. Tem algumas pessoas aqui nessa noite que talvez perderam o controle da situação do seu lar, da sua casa, da sua escola, do seu trabalho, meu Pai, na sua vida sentimental, mas eu creio no poder da oração e no poder daquele que recebe a oração. Aleluia! Cura relacionamentos, cura famílias, cura pessoas aqui neste lugar, nesta noite, Senhor. Aquela pessoa, meu Deus, que está aqui nessa noite, que a palavra falou com ele, que ele necessita liberar perdão para alguém, que esta seja a noite. Aleluia. Meu Pai, que o milagre venha acontecer na vida deste irmão e desta irmã para a glória do Senhor. Aleluia. Quem crê aqui nesta palavra nesta noite, quem crê nesta oração aqui nesta noite, em nome de Jesus, e toma posse do milagre.
Amém. Levanta a sua mão para o alto aqui nesta noite. Glória. Levanta a sua mão para o alto aqui nesta noite. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glorifica o Senhor aí. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és fiel, Pai. Tu és grandioso, Deus. Aleluia. Aleluia. Glorifica Ele aí. Glorifica, exalta o nome dele. Magnifica Ele aí nesta noite. Magnifica Ele aí nesta noite. Essa noite Ele pode aparecer para você como Ele apareceu para Jesus na sua mão. Aleluia. Eu as noivas do exército dos seus Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Acontece, o sobrenatural acontece. O impossível se torna possível para a glória do nome do Senhor. E nós vivemos aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqui neste lugar nesta noite, quem aqui neste lugar nesta noite quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui neste lugar nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Aleluia. Que entendeu que a sua vida está um processo terrível e tem a percepção que do jeito que está não dá para continuar, que só assim você não vai. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus? Levanta sua mão assim para o céu. Deixa eu te conhecer aqui nessa noite. Quem ainda não entregou sua vida para Jesus? Quem é crente aqui nessa noite? Levanta sua mão para o céu. Que já é salvo. Que acredita que se Jesus nesta noite aparecer nas nuvens e chamar a sua igreja, Ele vai subir. Quem acredita aqui nesta noite? Quem aqui nesta noite nunca foi cristão, nunca entregou sua vida para Jesus? Quem? Tem alguém aqui nessa noite? Ou você que está afastado ou afastado do caminho do Senhor aqui nessa noite? Tem alguém? Tem? Você? Como é que é seu nome, moça? Como é que é seu nome? Kathleen. Kathleen. Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo, Kathleen, você está afastada do caminho do Senhor? Uns meses, quantos meses? Aproximadamente. Você veio aqui nessa noite adorando o Senhor. Eu olho para você assim, a gente nem tem a percepção de que você não é crente, né? Porque Deus tem um chamado para a sua vida. E diante de tudo, talvez que você está enfrentando, que você está passando na sua vida, diante das coisas que você tem percebido, e diante da promessa eminente de que Cristo vai buscar a tua igreja, e eu acredito nisso piamente que nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja aqui na terra. Se João escreveu que era a última hora, 2000 anos atrás, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos segundos dentro da igreja aqui na terra, com bases bíblicas dentro da palavra do Senhor. Você acredita que dá para ficar mais um ano afastado do caminho do Senhor, cara? Não dá. Porque Deus tem algo grande na sua vida. Deus tem uma promessa muito grande na sua vida. Deus quer curar as áreas da sua vida que está ferida aqui nessa noite. Uma Kathleen aqui nessa noite. Deus está te dando uma oportunidade aqui nessa noite. Quer reconciliar e entregar sua vida para Jesus aqui neste lugar nessa noite? Se você percebeu que não dá mais para caminhar sem o Senhor, para continuar sem Ele aqui nessa noite, Ele está te dizendo, não estou te constrangendo, eu estou te dizendo o seguinte: que tem alguém que quer sair desse culto de mão dada com você aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Tem uma obra na sua vida, que Ele quer cumprir a vontade dele na sua vida. Quer aqui nessa noite reconciliar com o Senhor? Você quer vir aqui nessa noite com o pastor Marco Aurélio orar pela sua vida, você reconciliar com o Senhor aqui nessa noite, Kathleen? Irmãos, a Kathleen quer reconciliar com o Senhor. Glória a Deus. Nessa noite você pode glorificar o nome do Senhor aí neste lugar nessa noite. Glorifique o Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor está te dando um pastor, né? Nunca deixou de ser o seu pastor.
Deus já tinha um propósito na sua vida através dessa igreja, desse ministério. Tem mais alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para o Senhor, sua vida para Jesus aqui nessa noite? Talvez o diabo está te dizendo assim, não vai não, porque se você for, você não vai conseguir ficar, você não vai dar jeito, não vai ter jeito na sua vida, porque é natural, irmão. Mas Deus está te dizendo aqui nessa noite que Ele que te chamou, Ele tem uma obra na sua vida, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Não saia daqui nessa noite com esse desejo do seu coração. Às vezes a gente estava pregando um culto, cara, tem um culto no lar, estava pregando esse culto, e eu nunca mais esqueço, pastor, porque era um culto de uma irmã lá da igreja, e o seu pai estava dentro da sua casa. O pai dela tinha um coração muito duro, não se entregava para Jesus de forma nenhuma. Só que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como fogo e como martelo que esmiuçapeia. Nós pregamos a palavra ali no culto naquele dia. Aquele irmão, ele aceitou Jesus chorando, com o coração quebrantado diante do Senhor ali naquele dia. Quando foi 2 horas da manhã, meu telefone tocou. Quem estava me ligando? A irmã do culto do lar. Sabe o que ela me disse? Ela me disse assim: meu pai acabou de falecer. Ele teve um infarto fulminante. O SAMU veio, eles tentaram reanimar ele, mas ele já estava morto. Ou seja, Deus salvou a vida daquele homem naquele dia, o último dia dele. Deus salvou a vida dele naquele dia. Deus está te dando uma oportunidade aqui nessa noite. Talvez não é porque você vai morrer, mas é porque talvez é a última oportunidade que Deus está te dando aqui neste lugar nessa noite. Tem alguém, mais alguém aqui nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus? Se não tem, irmãos, glorifique o Senhor aí pela vida da Catherine. Glória a Deus. Olha para frente aqui, cara. Fica de frente aqui com a igreja. Glória a Deus. Olha aí. Vendo esses irmãos aí, essas pessoas aí, a sua família. Você ganhou nessa noite um tanto de irmão. Quando você chorar, esses irmãos vão chorar contigo. Quando você estiver passando por luta, essa igreja vai atravessar a luta junto contigo. Quando você estiver alegre, essa igreja vai se alegrar com você para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque esse povo aqui não aceita deixar ninguém para trás. Aleluia! Eu vou falar de novo. Essa igreja aqui não aceita deixar ninguém para trás. Glória a Deus! É o povo que Deus escolheu para caminhar de mãos dadas com você. Deus abençoe sua vida. Foi a maior decisão que você tomou e melhor decisão da sua vida que você tomou, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Pastor Marco Aurélio, eu sou grato a Deus por essa oportunidade, por essa igreja, por essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Quinta-feira, Deus também salvou uma alma aqui, para a glória de Deus. Foi reconciliado. E hoje também Deus está salvando mais uma alma, trazendo de volta a presença dele. Para nós é um motivo de muita alegria, né? Imagina para Deus a festa nos céus, os anjos voando, se alegrando pela tua volta. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando pela tua vida. Estenda as mãos aqui para frente, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, receba nessa noite, Senhor, a Carmen, Senhor, de braços abertos. Pai, reescreve o nome dela no livro da vida novamente. Pai, que ela, Pai, a partir dessa noite, a partir dessa decisão, Senhor, que o Espírito Santo de Deus ande com ela novamente lado a lado. Pai, repreenda toda seta, repreenda, Pai, toda confusão mental, Senhor, do demônio contra a vida dela, Pai. Senhor, faça dela, Pai, um instrumento na tua presença cada dia mais. O Senhor Deus tem algo para a vida dela, que o Senhor, meu Pai, possa usá-la naquele propósito, Senhor. E continua, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ela rompendo barreiras com o Senhor. Pai, nós damos graça, te glorificando e abençoamos o Senhor pela vida dela, Pai. Abençoa ela, abençoa a casa dela, Senhor, em tudo que ela fizer, em nome de Jesus. Fala assim, cara, comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Me perdoa me perdoe pelos meus pecados, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas falhas, pelos meus erros. pelos meus erros. Escreve de novo, Senhor, Reescreve de novo, Senhor, o meu nome o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Amém. Glória a Deus. E as palmas dele ao Senhor. Glória a Deus. Sempre, sempre, sempre. Glória a Deus.
glória no nome de Jesus.